Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal e hoje é dia de Vascão, meu amigo. Hoje o Vasco volta a entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro, fora de casa contra o Ceará. Vamos falar muito dessa partida, provável escalação, jogadores relacionados, jogadores que estão fora da partida de hoje, o Carille fazendo mudanças no time do Vasco. Vamos falar muita coisa agora para vocês, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do canal. Bom, pessoal, hoje o Vasco vai enfrentar o Ceará pelo Campeonato Brasileiro, jogo válido pela quarta rodada. Esse jogo será às 9h30 da noite no Castelão e terá transmissão somente do Sport TV e do Premier Clubes. O Vasco aí que vem de uma boa sequência de 2 vitórias consecutivas, jogando em casa, né? Tanto pela Sul-Americana e também na última rodada do Brasileiro contra o Sport. Agora vamos ter aí pela frente um jogo fora de casa, um adversário complicado, que veio da segunda divisão e que quer permanecer, né? Tá fazendo um bom início de Campeonato Brasileiro, está na primeira parte da tabela, com certeza não será um jogo tão fácil assim para o Vasco. Pelo contrário, vai ser um jogo bem complicado e a gente espera que o Vasco consiga, pelo menos, pontuar contra o Ceará, né? Porque esse é o campeonato do Vasco, é esse tipo de confronto que o Vasco tem que conseguir pontuar e vencer os seus jogos, tanto fora e principalmente dentro de casa, né? Dentro de casa o Vasco vem fazendo seu papel, teve 2 confrontos diretos em tese até o princípio, agora no início do Brasileirão, em tese seriam confrontos diretos Santos e Sport, o Vasco venceu, fez o seu papel, conseguiu aí vencer esses 2 adversários, em tese lutariam aí contra um rebaixamento e talvez por uma Sul-Americana com o Vasco. Só que o prognóstico já do torcedor após essas vitórias é de ver o Vasco na primeira parte da tabela, é de ver o Vasco lutando por uma Libertadores no mínimo. A gente espera que isso realmente aconteça, mas para isso acontecer, o Vasco tem que vencer jogos fora de casa. E esse tipo de jogo o Vasco não pode perder. Esse é o tipo de jogo que o Vasco tem que pontuar de qualquer maneira e de preferência vencer, conquistar os 3 pontos. Se quiser ter algum tipo de ambição no campeonato, não dá somente para contar com o fator São Januário. O Vasco não pode ser um time somente resultadista em casa, tem que conseguir também vencer fora. É importante vencer seus jogos dentro de casa. Isso dá uma boa consistência, uma boa pontuação dentro do campeonato. A gente viu ano passado o Vasco fazendo boa parte aí do seu dever de casa, conseguindo pontos importantes e chegou ali na 10ª colocação. Poderia ter chegado um pouquinho além, né? Mas deu um vacilo ou outro devido a esse fator de não conseguir vencer fora de casa. Esse é um jogo que, ao meu modo de ver, se o Vasco tem pretensões maiores dentro da temporada, se, como disse o nosso presidente Pedrinho, é o 8º elenco aí, tá entre o top 8 aí de times da Série A, o Vasco tem a obrigação de vencer o Ceará, na minha opinião, mesmo desfalcado, mesmo sem o Felipe Coutinho, que está fora do jogo, poupado, o Mito Rodrigues também está fora da partida, por mais que era reserva, mas não ficará no banco de reservas devido aí ao nascimento de seu filho, também ficará de fora, são os zagueiros Maurício Lemos e Lucas Oliveira. Esses 2 jogadores seguem aí lesionados, não viajaram e sequer viajaram para o Ceará com a delegação do Vasco, além de David e Estrela, que também são outros jogadores que estavam lesionados. Todos esses atletas não estarão em campo hoje no jogo contra o Ceará. E o Fábio Carille deverá fazer muitas mudanças aí no time, sem o Coutinho, que estava voando, né, um dos principais jogadores do time do Vasco. Com certeza aí o Payet será o titular no lugar dele, vai ser o camisa 10, o organizador. Estou muito curioso para ver como que o Payet vai se sair jogando junto com o Nuno Moreira, né? Ele gosta muito de cair ali pelo lado esquerdo, pode ter uma boa triangulação ali com o Lucas Piton, né? Os 3 jogadores ali jogando pelo lado esquerdo, isso pode ser muito interessante. Pode ser que o Vasco colha bons frutos ali naquele lado esquerdo do ataque vascaíno, já que o Payet entrando no segundo tempo, sempre jogava ali com o Nuno Moreira cansado, ou talvez com o Lloyd Augusto ou algum outro jogador mais fraco do que o Nuno Moreira. No último jogo ele fez meio que uma dupla ali com o Ryan, tanto que conseguiu dar uma assistência e o Ryan fazer o gol. Deu certo essa dupla, mas eu quero muito ver como que o Payet vai se sair jogando desde o início com o Nuno Moreira aí de titulares, né? Esperamos que o time do Vasco hoje se porte bem. Vamos ter essa mudança do Payet também. Esqueci de mais um jogador que está fora, que é o Tietê. O Jair ou o Paulinho será titular aí no lugar do Tietê, que está fora também. Acho que foi poupado pela comissão técnica aí do Fábio Carille. Possivelmente o Vasco deverá entrar em campo com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor e Lucas Freitas na zaga, Lucas Piton na lateral esquerda, Hugo Moura, Paulinho ou Jair no meio campo, mais o Payet, ataque com Garré, Nuno Moreira e também Verratti. Esse é o provável Vasco que vai enfrentar logo mais às 9h30 da noite no Castelão, no Ceará. Esperamos aí que o Vasco consiga uma boa vitória. Em caso de vitória, o Vasco poderá assumir a liderança da competição, pelo menos de forma provisória, já que teremos outros jogos na rodada. Esse jogo aí é o jogo de abertura da 4ª rodada, mas se o Vasco vencer, e dependendo de tropeços, principalmente Flamengo e Palmeiras, o Vasco poderá se sustentar na primeira colocação. Vale ressaltar que Juventude e Fluminense
também tem o mesmo número de pontos do Vasco. São dois times aí que a gente tem que ficar de olho para não conseguir pontuar bem na rodada. E quem sabe, com a vitória, o Vasco possa chegar à liderança na quarta rodada do Campeonato Brasileiro, né? Um campeonato aí que pode ser muito interessante se o Vasco manter um bom nível aí jogando dentro de casa e, como eu falei, conseguir fazer bons pontos fora de casa. E claramente tem que reforçar a equipe no meio do ano. Essa janela de transferências aí no meio do ano, janela internacional, tem que ser uma janela assertiva da diretoria do Vasco. Não pode errar, tem que trazer um zagueiro de alta qualidade, de altíssima qualidade, um zagueiro para você pagar mais de 1 milhão por mês. Essa é a realidade, cara. Se isso não acontecer, o Vasco vai sofrer gol todo jogo, e isso é perigoso. Times que têm grandes pretensões no campeonato tem que ficar jogos sem sofrer, sem tomar gols. Isso não acontece com o Vasco. O Vasco praticamente toma gol em todos os jogos. Isso não pode acontecer, a defesa é muito fraca, os zagueiros são tenebrosos e precisa resolver essa questão. Trazer zagueiros melhores, na minha opinião, trazer pelo menos um que chega com estágio de xerife, um jogador aí para ser incontestável na zaga. Tirar, enfim, esse rótulo do João Vitor ser o melhor zagueiro do Vasco, porque ele, na minha opinião, ele é o menos pior, porque melhor é demais para ele, na minha opinião. Eu acho que dá para trazer um zagueiro muito qualificado, já que vamos ter o fim da temporada europeia, tem muito zagueiro bom, zagueiros sul-americanos, até mesmo zagueiro brasileiro atuando lá na Europa, onde o Vasco pode tentar negociar e buscar reforço. O problema é que temos ainda o Marcelo Santana na diretoria do Vasco, uma lentidão gigantesca para trazer reforço, uma grande falta de critério, falta até mesmo assim de objetivo, né? O Vasco não é um time objetivo no mercado, ele sempre peca nas contratações, um time indeciso na hora de contratar, e por isso que a gente fica meses e meses esperando chegar reforço. Eu acho que não será tão diferente assim no meio do ano, mas a diretoria tem que fazer esse movimento, porque vamos ter uma grande pausa aí para o Mundial, e durante essa pausa é a hora do Vasco organizar a casinha, buscar esses reforços necessários, com certeza fazer amistosos também para não perder o ritmo de jogo. Com certeza a gente espera que após a volta do Mundial o Vasco esteja voando no segundo turno do Campeonato Brasileiro com reforços contratados. Ainda tem situações de renovações que o Vasco está tratando, caso do Ryan, do Pumita Rodrigues, do Léo Jardim e também do Paê. O Paê possivelmente deverá deixar o Vasco, tem contrato até o próximo dia 5 de maio, se não renovar, no dia 6, o Paê já não é mais jogador do Vasco e o Vasco vai ter que buscar um outro camisa 10 no mercado. Ainda tem a renovação de contrato com o Coutinho, que pertence ao Aston Villa, mas eu acho que vai acontecer naturalmente, o jogador vai permanecer no Vasco, agora na melhor fase dele com a nossa camisa. Esperamos que ele não tenha nenhum tipo de lesão e que ajude o Vasco aí nessa temporada e quem sabe o ano que vem ele possa jogar a Copa do Mundo, que eu acredito que deve ser um dos objetivos do atleta, né? Você vê uma seleçãozinha dessa, que os caras lambem esse Gerson, cara, um Zé Ninguém na Europa, mas que aqui no Brasil todo mundo idolatra, acha que esse cara joga muita bola. Com certeza o Coutinho voando, jogador aí que passou por Barcelona, Liverpool, Inter de Milão, Bayern de Munique, Aston Villa, só time campeão de Champions League, meu amigo. Com certeza é um jogador que tem que estar na Copa do Mundo no ano que vem, se ele estiver voando, e o Vasco, quem sabe, conquistar títulos importantes. Renovação que tem que ser de suma importância aí, pela diretoria do Vasco, tratar com muito cuidado dessa renovação e acertar aí com o Aston Villa o empréstimo do Coutinho por mais tempo, ou talvez, quem sabe, ele conseguindo uma rescisão contratual lá com o clube inglês e assinando um contrato bem mais longevo com o Vasco. Deixa aí nos comentários aí o que você espera do jogo de hoje contra o Ceará. Na minha opinião, 2-1 Vasco, 2 gols do Pirata hoje. Eu achava que ia ser 1-0, mas acho que hoje vai ser 2-1 Vascão. O Vasco, com certeza, é um time aí que tem condições de vencer o Ceará, na minha opinião. Bom, e antes de fechar, eu vou deixar aí na tela aí a lista dos relacionados para o jogo de hoje, para você ver quem são os jogadores que vão para a partida de hoje contra o Ceará. Tem lá o Jean Davi, que está de volta aí a ser relacionado. Também tem o Paulinho, lateral, que está de volta, fez um bom início de Campeonato Carioca. Também vai ficar no banco de reservas hoje. É um jogador interessante, cara. Acho que o Vasco poderia dar mais oportunidades para esse lateral. Um jogador que eu gostei muito do início do Campeonato Carioca dele. Vou deixar aí na tela a lista dos relacionados. Jean Davi é sacanagem, mas ele está relacionado para o jogo de hoje. Pois é, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.